9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. É 21 horas nós começamos a nossa edição. Uma noite chuvosa, segundo previsão, e a Metsul acertou, muita chuva. O que eu lamento é que nós tenhamos que suspender todos os jogos do amistoso e do amador em razão dos campos, que não haveria possibilidade neste final de semana no todo. Embora que domingo diga que possa ter abertura do tempo, mas os campos ficarão, não há possibilidade do esporte. Nós lamentamos, porque nós também editamos lá na página dos Coroas de Canoas, com o programa O Giro da Várzea, muito da cobertura desse futebol. É um lamento que nós temos. Quanto ao profissional, não, esse segue seu rito normal, em razão da drenagem dos seus campos, da qualidade que é incomparável com o da várzea. Mas o que importa é que, tendo chuva ou tendo sol, nós estamos aqui. Essa sexta-feira, aquele tradicional sextou, e nós estamos contentes por podermos estar aqui. Previsão do ciclone extratropical, não com a intensidade do que houve anteriormente, em que muitos locais ainda não se recuperaram de suas perdas. Mas nós esperamos que ele seja ameno. Deus é bom e vai proteger a todos nós, com certeza, mas a previsão existe e a precaução nós temos que ter, até por causa da recomendação da Defesa Civil. Mas nós teremos esse preâmbulo aqui, lindo, é só o do preâmbulo. Lá no Estúdio 1, nós temos aquele em que eu interajo com vocês. No Estúdio 2, aquele em que nós teremos a nossa sinopse. Mas eu já antecipo, pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like depositivo, tecer comentário na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, onde nós estamos. Digam alguma coisa, gostei, não gostei, não só durante o programa, diga posterior. O nosso pessoal tem que se adaptar à internet. Esse instrumento é tão valioso quando usado para o bem, também poderia ser usado para o mal, mas esse nós deixamos de lado, que não é o nosso intuito. O nosso intuito é poder estar conversando simultaneamente com vocês, interagindo na nossa live. Esta é a felicidade que eu tenho e com certeza é a que vocês têm. Na nossa sinopse, dentre as notícias que nós teremos hoje, uma delas é que a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é o CARF. Ele é um conselho fiscalizador, mas nessa gestão da presidência ele foi trazido para ser também político. Ele não é isento como era anteriormente. Um cargo ou um conselho político para julgar nos deixa sempre uma dúvida no ar. Também, isso independente daquela que tão falada, foi aprovada, a Câmara de Deputados, a reforma tributária. Em primeiro turno, 382 votos a 118, após 3 décadas de debate. E agora o problema foi a maneira assodada como ela foi votada. Inclusive, um dos grandes juristas, o Ives Granda, disse que não é a questão de votar agora, poderia ser lá em agosto. A questão é a rapidez como ela foi votada, porque é uma emenda constitucional, é algo muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Inclusive, uma reunião que houve do PL, houve uma discordância do governador Tarcísio, que seria um sucessor ou indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à presidência da República, caso ele persista como inelegível. Mas a situação não foi nada boa. Ele fez um discurso debatendo e apoiando a aprovação
da reforma tributária junto ao PL, o que não era do consenso deles. Inclusive a mídia da oposição colocou os dois em guerra e dizendo que o presidente Jair Bolsonaro já não tem o conceito que tinha, que agora quem tem o conceito e a caneta na mão é o ministro Tarcísio, mas eu acredito que não seja bem assim. O presidente Jair Bolsonaro, onde ele vai, ele é ovacionado, todas as pessoas querem tirar fotografia com ele, pessoas humildes, pessoas bem de vida, ou diga que tenha grandes posses. Ele é uma sumidade, mas a imprensa marrom tenta desfazer toda essa euforia que o povo tem ainda a ele. Basta dizer que 20 deputados do PL votaram a favor ou contra as diretrizes do partido, a favor da reforma tributária. Vamos ver o que acontece nos próximos lances. Também lembrando a vocês que se não houvesse um grande interesse do governo em aprovar essa reforma, ou não fosse vantajoso a ele não liberaria 5,3 bilhões em emendas parlamentares a deputados. Você sabe o que quer dizer isso? É que os deputados podem fazer o que quiserem com esse dinheiro sem que dê satisfação lá em seu curral eleitoral, como é chamado na política. É a lei do toma lá, dá cá. Havia realmente grande interesse do governo que isso fosse aprovado e assim, a toque de caixa, como se diz no refrão popular. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele ainda existe. Quase não se vê falar nele, mas ele falou. Ele diz que o incentivo gerou a venda de 125 mil veículos e descarta a renovação do programa. É aquele programa que o incentivo à aquisição de veículos novos que o governo federal deu. E segundo o Alckmin, não será renovado. Ele já deu, então, um apoio os veículos automotores, as empresas que produzem isso aí. Vamos ver, outros segmentos da sociedade também precisam de apoio. Vamos ver se o governo vai ter esta sensibilidade e não só no setor automotivo. Também você que não esqueça que tem o dinheiro esquecido que foi dito, ele tem mais de 7 bilhões ainda podem ser resgatados no sistema do Banco Central. A vacina contra a poliomielite será atualizada já a partir de 2024, lá no próximo ano, o que para nossa saúde é algo que às vezes não pode esperar, né? Também o governo paga 1,6 bilhões em dívidas de estados e municípios no mês de junho. Tudo em razão desta política, né? Viu só? A política é desta forma. Após anunciar a permanência de Daniela Carneira no Ministério do Turismo, o governo oficializa a sua saída do cargo. É aquele dito pelo não dito. É meio estranho, né? O Brasil também tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo um estudo do IBGE. Também nós já falamos, mas só para reafirmar que a Defesa Civil alerta a população para o novo ciclone extratropical que atinge o estado do Rio Grande do Sul. Também que a Polícia Rodoviária Federal, em a operação conjunta, resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão, agora em Triunfo. Mas eu acho que isto aí está causando um grande desemprego. O pessoal não quer, nos dias de hoje, mais emprego que tenha trabalho, tem que ter um comodismo imenso, o que não era em outros tempos. Diz que é muito ruim falar no meu tempo, mas no meu tempo, já que eu sou septagenário, a pessoa tinha que passar
algum trabalho para conquistar o que quisesse na vida. Mas são notícias e nós temos que dar, embora que em muitos casos nós não concordemos que seja realmente trabalho escravo. Também foi preso uma quadrilha que roubava carros de luxo em Porto Alegre, na região metropolitana. Foi uma grande operação feita pela Polícia Civil no dia de hoje. Em várias cidades do Rio Grande do Sul, 14 pessoas foram presas, inclusive Santa Catarina. Um só dos carros que eles roubaram equivalia a R$500 mil. Então, é uma quadrilha que tem muito bem articulada. Inclusive, tinha ramificações em Santa Catarina, onde eles clonavam e revendiam esses veículos. Seria um dos destinos dos veículos. Também o governo gaúcho apresenta o novo fardamento da Brigada Militar, reformulado para aumentar a proteção de policiais. Isso aí já foi anunciado em outra época. Talvez agora eles vão apresentar oficialmente esse novo fardamento que vocês já estão vendo aí. E já começou por Porto Alegre, e depois a grande Porto Alegre vai se estender até o interior do estado, em razão da grande quantidade de homens que a Brigada Militar tem em seu efetivo. O azeite gaúcho também conquistou 40 prêmios internacionais em apenas 40 dias. Por exemplo, 3 chapas estão disputando as eleições no CREMERS, que será agora no mês de agosto. A poupança tem ingresso líquido de 2,59 bilhões em junho. Também um avião que desapareceu na Serra do Mar, lá na segunda-feira, um avião de pequeno porte, com 3 pessoas. 2 corpos foram encontrados. Um terceiro corpo, a gente pensa desta forma, ainda não foi encontrado. Foi no Paraná. Também o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, diz que acredita que não haverá dificuldade em aprovar a reforma tributária no Senado, que é para onde ela foi enviada agora. Aquele grande ator da Rede Globo, o Estênio Garcia, recebeu alta de hospital após ser internado com quadro de septicemia. É uma infecção generalizada que ele pegou, mas ele fez um procedimento há pouco tempo e diz que não tem nada a ver com isso. Vamos ver, mas ele tem 91 anos, já é um senhor de uma idade bem avançada. Idoso seria ofensivo até dizer, né? Idade avançada. Também o presidente Lula diz que a aprovação da reforma tributária é um momento histórico e uma grande vitória para o país. É o pensamento do presidente Lula. Pessoas ficam soterradas após um desabamento de um prédio na região metropolitana do Recife. Aconteceu no dia de hoje, uma catástrofe lá. Ainda não se tem a quantidade de vítimas que possam ter acontecido, que possam ter havido nesse desabamento. O presidente Lula diz que a reeleição de Joe Biden lá nos Estados Unidos é um estímulo para disputar a presidência em 2026. O que é a nossa ciência, né? Os Estados Unidos e a União Europeia estudam uma maneira de bloquear o Sol para reduzir as temperaturas globais, uma vez que a previsão é de que as temperaturas serão extremas 2 graus acima das que já existem. E já na Europa, principalmente, muitas pessoas morreram pelo calor extremo. Então estão tentando, com uma tecnologia moderna, amenizar esses males causados ao ser humano futuramente. A OceanGate suspendeu as operações de exploração após a implosão daquele submersível, o Titã. Eles haviam anunciado primeiramente que continuariam com as expedições, mas agora parece que suspenderam. É questão
da mídia e da grita social, né, de que não teria razão para continuar com essas expedições. Talvez com uma melhoria na tecnologia isso seja possível. Na nossa economia, a economia brasileira pode crescer 2,39% com a reforma tributária. Quem diz isso é o ministro da Fazenda. A ministra da Saúde defende a retomada do complexo econômico industrial. Também morreu o dramaturgo Zé Celso Martins, que havia sofrido queimadura. Morreu aos 86 anos. A Polícia Federal realiza a operação para identificar financiadores de invasões e tentativas de atentado lá no aeroporto de Brasília que houve naquela oportunidade. Falando do esporte, aqui no nosso Rio Grande do Sul, o treinador Renato, ele disse que teria interesse no jogador Luan, que está numa situação difícil lá no Corinthians, inclusive foi agredido no motel, e o seu contrato vai até dezembro, mas 800 mil por mês, uma rescisão no outro lugar, ele não ganharia esses valores. Mas o treinador Renato disse assim, vamos deixar passar esses 2 jogos para ver a volta de Luan ao Grêmio. Então uma possibilidade existe, segundo o treinador. Também o Bahia faz um contato com o Grêmio pelo goleiro Adriel, que não está numa situação boa no Grêmio por polêmicas acontecidas anteriormente. O Inter também encaminha a contratação do goleiro Sérgio Rocher, que seria interesse do Grêmio, mas o Inter está se antecipando na negociação e é capaz dela acontecer. Também já o Inter realizou o penúltimo treino antes da partida contra o Fluminense, já no Brasileirão. Também temos aquelas notícias bobas, eu não sei se vocês têm interesse em saber, que na Tailândia, a Adriana Galisteu abre o álbum de fotos de passeio em praia paradisíaca. Também uma notícia que tem ali, que a Vitória Estrada, não sei se vocês conhecem, e Marcela Rica, anunciam o fim do noivado. Seguimos sendo amigas, dizem elas. E também que Monique Evans ganha a declaração da noiva. Sortuda, porque eu vou me casar com você. São notícias bobas e nós temos que dá-las. Por exemplo, que a Ana Maria Braga passa por procedimento e justifica o uso de óculos escuros na TV. São notícias que estão aí no noticiário e nós temos que dá-las, embora acreditamos que sejam bobas, mas o nosso público tem que se inteirar de tudo que está acontecendo no noticiário atual. Após um impasse que havia, o governo do Rio Grande do Sul finalmente assinou a venda da Corsã. Esse impasse foi terminado pelo Tribunal de Contas do Estado. Nas obras do Parque Harmonia que estão acontecendo em Porto Alegre, o arquiteto diz que o projeto foi descaracterizado após a aprovação. A Caixa também começa a financiar imóveis de até 350 mil pelo Minha Casa, Minha Vida. Aquele prédio que desabou na Grande Recife, por enquanto tem um saldo de 3 pessoas mortas e 10 desaparecidas. Também, para terminar o nosso preâmbulo, um encontro da OTAN reafirmará que a Ucrânia se juntará à aliança militar. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá no Estúdio 1, Estúdio 2, em que nós estaremos interagindo com os nossos amigos. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria
que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo realmente. Uma noite muito chuvosa, 16 graus a temperatura. Mas nós estamos aqui. Programa Pauta Livre não mede esforços, não tem dia ruim, dia bom, dia quente, dia frio. Todos os dias são dias, segundas, quartas e sextas, é o programa Pauta Livre. Este sim nós não deixamos para lá. Estamos sempre aqui atentos a tudo que está acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso preâmbulo, das notícias que nós demos durante a programação, e espero que tenhamos deixado vocês bem informados. Claro que nós temos agora, na nossa sinopse, nós temos muito mais informações, muito mais detalhes. Para comentar, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite fez um grande alarde, dizendo que fez aquisições de novas viaturas, novos armamentos, está trocando o fardamento que custa alguns milhões de reais para todo o efetivo da Brigada Militar. Tudo isso ele anuncia, mas reajuste ao funcionalismo público, dentre eles está a segurança pública, é zero. De que adianta oferecer tudo de novo para o homem, um bom armamento, uma boa viatura, sendo que o homem vai de ônibus para o seu serviço e recebendo pouco, não dando aquele sustento de razoabilidade para a sua família. O governador Eduardo Leite, com certeza, ele é bem articulado politicamente. E agora, com o apoio total da Assembleia Legislativa, basta dizer que reajuste zero ao Executivo e teve reajuste no pagamento dos associados do IP Saúde. E algo inédito também, que eu bato nessa tecla em quase todos os programas, que é cobrar por dependentes. Tudo isso graças ao governador Eduardo Leite. Tem seus méritos realmente, o governador mais jovem a governar o Estado, o primeiro a ser reeleito e tem uma boa articulação. Parabéns, Eduardo Leite e os seus eleitores, que com certeza não foram os funcionários públicos. Dentro das notícias ruins que estão acontecendo, nós damos tanto notícias boas como notícias ruins. E dentro delas eu tenho que dizer a vocês que o preço médio do litro da gasolina nos postos sobe pela segunda semana consecutiva e chega a 5,67%. São só notícias que normalmente não são boas
para nós, classe média, classe baixa, aquelas pessoas mais necessitadas. Infelizmente é desse jeito e nós temos que dá-las a vocês. Mas vamos lá então ao Estúdio 1 interagir conosco no momento em que entrou o nosso amigo Laurino no speech. Mas nós temos que responder a outros que já estavam conosco anteriormente, embora que a nossa live ela comece a ser editada já às 21 horas. Mas agora é que nós estamos com a oportunidade de poder responder para vocês, uma vez que estavam respondendo dentro da possibilidade para seguir, saber qual o caminho que teríamos a seguir na nossa programação, e estavam respondendo, interagindo com vocês. Mas agora estamos ao vivo. Boa noite hoje, casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, que é a Janei Lima e o capitão Henrique da Silva e Silva, nossos amigos, espectadores assíduos e perrenhos do nosso programa, como muitos de vocês. Não podemos discriminar em hipótese alguma, mas ficamos agradecidos àqueles que estão sempre conosco, dando incentivo para que nós tenhamos mais e mais vontade de estar com vocês. Claro que a vontade nós já temos, mas graças aos comentários de vocês, aos likes dados, tudo isso nos dá um incentivo muito maior. É o único pagamento que nós temos. Nós não temos uma conta remunerada, nós não temos patrocinador, temos tão somente essa qualidade e essa vontade de estar conversando. Então, obrigado então, casal 20. Depois outro da Zona Norte de Porto Alegre, esse da Zona Nobre, Bela Vista, o Zé Sanguiné. E ele diz assim: boa noite, pessoal. Estou em um churras chamado de Os Fora da Lei, no bar do Sebo. Eu, o Caio e o Zé do seu Alcindo. E já curtiu o sininho e deu aquele ok. Muito obrigado, Zé Sanguiné. E eu disse, a noite convida e satisfação de vocês poderem estar reunidos com esses amigos todos. O Fernando Machado, nosso amigo da SSTBM, diz assim: boa noite, amigos. Severo e um ótimo programa a todos nós. Com certeza, tudo que desejamos é a todos nós. Nada é individualizado aqui. A vitória do nosso programa e o crescente é graças a todos nós, a mim e a vocês. O programa é nosso e a pauta é livre. E ele disse que a primeira coisa que ele faz é aquele like e o sininho. Só está faltando letras maiúsculas que eu coloquei ali, para não sacrificar a visão do apresentador. Não esqueça que eu sou septagenário, a visão já está querendo dar os doces. Então, sempre colocando a sua intervenção, interagindo com letras maiúsculas. Depois o meu irmão, o Coronel Severo, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, diz assim: boa noite, um bom programa. A previsão de um ciclone, mas ter cuidado, saúde a todos e um bom fim de semana. Realmente, como disse a previsão, a Metsul disse que teria não com a mesma intensidade do anterior que nós tivemos há pouco tempo, e como falamos ali no nosso preâmbulo, de que muitos locais, aí pessoas ainda não se recompuseram daquele dilema que houve no primeiro, que foi muito intenso e quase que inédito na nossa região. Mas a precaução é necessária. Agora sim, o Laurino no speech, esse de Nova Santa Rita. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo, um ótimo final de semana a todos os telespectadores. E um clique no sino do programa Pauta Livre. E o Laurino diz assim: amigo Severo, venho com alegria compartilhar com você a minha alegria de ser homenageado pela Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita com o título de cidadão santarritense, referente ao meu projeto social. Realmente nós já comentamos no programa anterior, Laurice, será lá na próxima terça-feira, e realmente é uma honra muito grande. Aí a gente até comentou que tu, além de ter as tuas atividades sociais, tu também atua ativamente nas mídias sociais, além de lutar karatê, ser um cidadão de Santa Rita e aquele projeto que tu tens, o Golden Natal, em que tu auxilia o Vô Nair, lá da Encruzilhada do Sul. Tudo isso é muito meritório e realmente a recomendação foi bem objetiva realmente, porque a comunidade de Santa Rita
viu que a tua maneira de se portar realmente é de um cidadão santarritense e agora será condecorado e diplomado pela Câmara de Vereadores, lá na sexta-feira, em sessão da Câmara. Então, parabéns para ti. O Zé Sanguiné diz assim, ó, o Bebeto chegou agora. Quem inventou o nome fora da lei foi ele. E dá um oi a ele. Alô, Bebeto! Tu que estás aí com o nosso amigo Zé Sanguiné, nós estamos com a live ao vivo. É o programa Pauta Livre. O nosso amigo Zé Sanguiné, dos amigos do Panelão, aquele que reside ali na Zona Norte de Porto Alegre, é nosso espectador assíduo. Então a ele, vocês que estão com esses churras aí, nesse bar com nome bem sugestivo, mas que sejamos homens da lei, mas o nome é brincadeirinha, é brincadeira de amigos e eu só tenho a cumprimentar vocês. Então, Bebeto, que não é meu conhecido, somente agora virtualmente, te dou uma boa noite. É a referência do nosso amigo Zé Sanguiné. E amigo dos nossos amigos são. É assim que nós nos portamos. Assim é o programa Pauta Livre. O Laurino Spitz é cumprimentado pelo nosso amigo Fernando Machado. Parabéns, amigo Lauri Nunes Spitz, pela condecoração ali da Nova Santa Rita, da onde tu resides. E és domiciliado no dia de hoje, tem uma vida no campo, convivendo com plantas, animais, tudo aquilo que tu gostas. E agora, ser reconhecido como cidadão, nada melhor do que isso. Agora sim entrou conosco, expert na área do esporte, Alexandre Marques, expresso da Várzea, Zona Norte de Porto Alegre. E ele diz assim, uma boa noite, Severo. Final de semana com jogos entre 8 primeiros colocados. O Grêmio enfrentará o Botafogo e o Inter vai enfrentar ao Fluminense nesse final de semana. É até que eu disse que nós lamentamos que o nosso amador e o varziano ele não acontecerá. É lamentável porque os nossos campos da várzea e do amador que nós cobrimos lá na página dos Coroas de Canoas, infelizmente não é possível que aconteça porque não chega nem parecido com os campos profissionais. Mas no profissional acontecerão esses jogos, então gremistas e colorados terão jogos importantes, difíceis. Basta dizer que o Grêmio vai enfrentar ao primeiro lugar, ao líder do campeonato. Então será uma briga de gigantes, vice que é o Grêmio e o líder que é o Botafogo. O Inter também vai enfrentar uma grande equipe que é o Fluminense. O Laurino Spitz, ele comentando ainda da sua homenagem assim, ó, esta homenagem é o segundo reconhecimento oficial. O primeiro foi em 2021, com uma placa entregue a mim, pelo secretário de esportes. Mas meu agradecimento é a você por divulgar meu projeto social. E obrigado pela atenção. Elogios, amigo Fernando Machado. Assim é bom, é um programa que a gente tem aquela conversa entre amigos. Essa é a razão principal. Por isso que ele é o programa Pauta Livre. Nós temos uma sinopse a seguir, temos notícias que nós damos, mas o objetivo principal é a conversa entre amigos. Amigos pessoais, que se conhecem pessoalmente, amigos virtuais, mas assim é a condição que a internet nos dá. E nós temos que sempre aproveitar essa ferramenta que está à nossa mão. Por exemplo, o nosso programa sempre tem estúdios inéditos a cada programação, por isso que ele consegue se manter sempre tentando ser um pouco diferente a cada programa, embora a linha de trabalho seja a mesma, porque aquilo que está sendo vencido não se muda, e por enquanto nós não temos razão de mudar a metodologia do nosso programa. Vocês continuam interagindo conosco, nós ficamos contentes que vocês estejam conosco, mas não esqueçam, nós temos que estar sempre dando um toquezinho para vocês, que vocês devem comentar, inclusive na plataforma do YouTube. Por exemplo, hoje o nosso amigo que nós recomendamos, que é o Almeida Contabilidade, que todos nós temos que ter um contador, pessoas físicas, pessoa jurídica, e ele até comentou na nossa chamada tão somente,
Olha, foi uma boa chamada, eu estarei presente ao programa. Ainda não compareceu, mas havia dito. Então esse comentário vocês têm que tecer a nossa plataforma, independente de estar interagindo aqui na nossa live. Assim é que o YouTube exige e nós temos que cumprir essa regra. Então comentem depois, olha, gostei do programa, não gostei, foi um programa bom, foi um programa ruim, qualquer que seja a sua opinião, tem que ser dada, deve ser dada, não tem a obrigação. E aquilo que é obrigado realmente não nos é agradável. Vocês devem, então, dever é o que a gente pede, é que vocês reconheçam, que digam alguma coisa, e nós temos essa satisfação. Por exemplo, nós temos 13 pessoas simultaneamente nesse momento no nosso programa. Então, somente 8 likes. E é por isso que eu digo, nós temos que sempre estar dando um toque. Não somos youtuber, não somos comunicador, nós só temos uma live, que é o programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que essa qualidade persiste. E assim que nós continuamos. Eu vou ler o Estúdio 2, dar continuidade à nossa sinopse, mas assim que vocês interagirem conosco, eu estarei aí prontamente. É isso aí, agora sim, estamos aqui no Estúdio 2. E como faz algum tempo que a gente não recomenda o Almeida Contabilidade, então é ele que nós vamos recomendar. Se você não tem um contador, aí está a nossa recomendação. Vejam só, mantenham contato, porque vale a pena, é personalizada o seu atendimento. Amigos, nós temos uma indicação para vocês. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, precisam ter um contador. E nós temos uma indicação. É o Almeida Contabilidade. Ele presta assessoria contábil, assessoria tributária, escrita fiscal, também departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas, e funciona de segundas às sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas, já na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, é o número 118, é no bairro Aparício Borges, em Porto Alegre. Um ponto de referência fica próximo à APM, Academia da Polícia Militar, ou também ali a Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar. O local ali também é conhecido como a Volta da Cobra. Se você ainda não fez contato, faça contato. Existe uma primeira consultoria gratuita e por telefone. Esses contatos podem ser pelo telefone, também o WhatsApp, pelo DDD 51, pelo 999 65 7380. Também pelo 993 45 81 77. Telefone fixo 51 também pelo 211 288 82. E ainda tratamos também de precatória, empresas MEI. Tudo isso para o seu bom atendimento. Também o contato será diretamente com o Almeida, que lhe dará essa consultoria e aquele atendimento que é normal do seu escritório. Eis a nossa indicação, é Almeida Contabilidade. A todo momento nós precisaremos e precisamos de um contador. Eis aí a nossa indicação. Agora sim, voltamos tudo novamente. Tudo que é bom tem início, e estávamos sem som. É lamentável que tenha acontecido isso. O meu filho, o Digo Severo, é que falou: cadê o som? Eu não tinha nada que ter baixado o som, porque de fundo havia aparecido, quando estava fazendo a propaganda, eu havia retirado o som, porque apareceu uma tosse de fundo para não tossir ao vivo. Mas agora sim, vamos corrigir, vamos ter que dar uma continuidade um pouco maior no nosso programa. Claro que voltou, é que eu havia... Tudo que eu estava falando, vou replicar aí, com certeza. Agora sim,
Vou lá o estúdio 1 com som, que eu havia respondido antes, que estava falando que o nosso amigo Capitão Henrique da Silva e Silva, vou repetir tudo que eu tinha dito, vocês tinham visto só em mímica, mas como vocês não sabem ler a leitura labial, vou ter que repetir novamente. O Capitão Henrique, lá da Zona Norte de Porto Alegre, que diz que fica jogando carta com a sua esposa Janei na sala e assistindo o nosso programa, mas agora eu vi que ele realmente assiste o programa e dá continuidade e cumprimentou o Laurino Nispit. O Laurino Nispit já recebeu o cumprimento e cumprimentou. Agora o Betão disse assim: amigo do Pauta Livre, como anda o ciclone na sua cidade? Aqui até agora está tranquilo, que continue assim. E nós realmente dissemos que é uma previsão. E a Metsul acertou na chuva, muita chuva. Mas o ciclone, segundo disseram, já estaria até se afastando. Tomara que ele não venha. Mas nós estamos contentes que seja somente chuva, que as pessoas menos favorecidas ou moram em área de risco não terão grandes problemas. Só temos que ficar contentes. O Betão, também como colorado, doente que ele é, e ele diz assim: a secação continua. Qual o pote dele? Só se for de mingau com sofá. Ele está falando dos gremistas. O nosso amigo Alcides Almeida Correia está dizendo assim: boa noite, amigos do Pauta Livre. Vou contribuir com uma pequena meditação. E tenham uma grande noite. Dos amores humanos, o menos egoísta, o mais puro e desinteressado é o amor da amizade. Quem disse isso foi o pensador, o Cícero. Ele está sempre nos mandando pensamentos. É o nosso amigo Alcides Almeida Correia, do Almeida Contabilidade, aquele em que nós indicamos para que seja o seu contador. A qualquer momento nós precisamos de um contador. E aí está ele. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. O Fernando disse assim: agora com letras garrafais para facilitar a visão do apresentador. Vai ter que reduzir muito o seu salário e contrato de produtividade. Aí vem a explicação. Aí o Henrique também me falou que estava sem som. O programa ficou mudo, mas a culpa é do técnico. E o técnico sou eu. Assim é o nosso programa. A gente é o apresentador, é o técnico e é o redator. Tudo isso. Aí disseram, o pessoal já se apitou: cadê o som? Voltou? Não, voltou porque eu acionei a mesa de som. Sozinho não voltaria. Assim é que eu digo que vocês nos ajudam muito no programa, né? A Janei disse assim, ó: inclusive estamos jogando, o Henrique perdendo como sempre. Alguém tem que perder, né? Mas parece que o cavalheirismo ainda impera, principalmente nos casais mais antigos, que é o caso de vocês. É uma longevidade de união que pouco se encontra nos dias de hoje. Eu acredito que o Henrique, conhecendo as suas qualidades aí, eu acredito que ele esteja te dando uma colher e um cavalheirismo, Janei. Pode acreditar. E o Laurino repite assim: amigo Severo, se tudo correr bem e não chover, dia 23 de julho vou disputar a Recopa Gaúcha pelo Rude Bar 55, lá em Bom Retiro do Sul. É muito bom que estejam sempre participando conosco. Hoje até vou passar uns 5 minutos das 22 horas, até por causa daquela gafe que eu cometi ali de retirar o som, que agora não tem mais. Se eu tiver que tossir fora dos bastidores aqui, enquanto estiver colocando uma gravação, pouco faço, porque aí pode interceder, porque a gente fica com delay no ouvido, com a visão aqui para ver se está tudo legal. E aí acontece essa aí do som ficar ali por culpa minha. Nada a ver com equipamentos. Eu até pensei que hoje poderíamos ter problemas na internet, alguma queda, alguma oscilação, mas não. Temos muita sorte de estarmos aqui com o programa Pauta Livre. Mas vamos lá então agora realmente ao Estúdio 2, que eu havia dito que antes, e ainda não li a nossa sinopse. Que coisa boa, 21 horas e 49 minutos. E a oportunidade de ler a nossa sinopse até agora não havia aparecido. Mas isto o que é bom? É bom que vocês estão interagindo conosco. Mas eu volto lá, agora sim eu vou explicar
para o nosso amigo que havia, o Fernando Machado, e ele havia falado, e eu esqueci que eu disse que comentaria sobre o Luan. É que a proposta do Grêmio é assim, o Grêmio bateu o martelo, poderia fazer com que ele voltasse antecipadamente. A situação dele não é nada boa lá no Corinthians, além de um outro dia que ele tentou furar a fila lá num restaurante, e ele foi obrigado a abandonar pela porta dos fundos, exatamente por onde ele tinha entrado, e agora foi agredido num hotel por torcedores corintianos. A situação do Corinthians não está nada boa, basta dizer que os jogadores já pediram, inclusive, segurança reforçada, porque a fiel corintiana não é uma torcida fácil de conviver. E o Luan está treinando em separado e não tem, o treinador já disse que não conta com ele, mas ele tem contrato até o final do ano com o Corinthians. Mas ele ganha 800 mil por mês. Agora o Grêmio já disse que até contaria com ele, poderia contratá-lo se fosse o caso, mas batendo o martelo de que seriam tão somente 300 mil por mês, que é um bom dinheiro, mas 300 para 800 é uma diferença muito grande. E além disso, ele teria que abrir mão do direito de imagem que ele tem direito no Corinthians até o mês de dezembro, quando o seu contrato de empréstimo com eles estaria vigente. E aí seriam 4 milhões e meio de reais. Interfere muito mais numa decisão do Luan. Então isso são notícias recentes do momento que nós temos. E eu acredito que ele não vai abrir mão de todos esses valores. É que hoje em dia a maneira de se portar da pessoa pouco importa. As pessoas valem o quanto ganham. Na grande maioria, claro que nós não vamos generar a todas as pessoas, mas está mais ou menos desse jeito. Assim é a situação do Luan. Eu espero que o Fernando tenha, além de ter recebido a explicação que nós tivemos de última hora, antes de começarmos o programa, também os nossos amigos, os gremistas, com a possibilidade do Luan vir jogar no Grêmio, que eu acredito que antes de dezembro seja quase que impossível, mas seria a reabilitação de um jogador que já foi o melhor jogador da América. Não é possível que ele é um jogador ainda jovem que desaprenda de jogar futebol de uma hora para outra. Eu acredito que seja uma questão de ambiente. Agora sim, vamos lá no Estúdio 1, porque o Betão disse assim, ó, Inter e River, vocês vão perder. Só perde quem participa. Vai faltar choro. Ele está falando, ainda corneteando aos gremistas. É River Plate, mas é uma camiseta pesada, tem muita tradição, foi um time que já ganhou muitas vezes, venceu a Libertadores da América, então realmente é um adversário muito forte. Até o nosso amigo Alexandre Maia tinha dito outra vez que quem quer ser campeão não pode escolher o adversário. Mas sempre é bom que a gente deixe esse adversário mais forte, teoricamente, porque futebol não tem muita lógica, para o final. Mas o Inter já pegou ele de cara, né? E o Grêmio, o Betão disse assim, o Luan foi queimado no Grêmio. É o pensamento do Betão. Mas eu acredito que seja um dos poucos times que ainda poderá admiti-lo, porque a situação nele, inclusive, com essa má vontade que ele tem treinando em separado até o final do ano, um homem treinando em separado, principalmente no esporte, dificilmente ele volta com toda aquela pujança de futebol. Então eu acredito que ele tem que aproveitar a oportunidade, mas como envolve valores muito altos, eu acredito que realmente ele não vá aceitar, vai ficar lá sujeito a todos aqueles problemas que ele tem lá, mas vai ficar usufruindo dos dinheiros dos 800 mil por mês e depois aqueles valores do direito de imagem que ele tem direito mediante contrato com o Corinthians.
Agora sim retorno aqui ao Estúdio 2. Por exemplo, a Rede Globo de televisão foi condenada a pagar 9 milhões de reais por fraude no contrato de um apresentador daquele programa, O Encontro. São problemas que está enfrentando a Rede Globo de televisão. Lá na Venezuela, aquela que tem a democracia relativa, segundo o presidente Lula, o Maduro considerou a Maria Colina inelegível, que era a maior opositora e uma mulher que tem um grande conceito junto ao povo. Então ele vai eliminando pouco a pouco a possibilidade de seus adversários políticos. Quer dizer que se houver uma nova eleição, da maneira como ele se porta como ditador, com certeza vai ser reeleito. Também ali na reforma tributária haverá um conselho federativo que cada governador e cada prefeito de capital terá uma cadeira. Mas nessa reforma tributária, os prefeitos vão ter que ir a Brasília mendigar e pedir o retorno dos seus tributos. Já os governadores do estado vão ficar numa situação bem melhor do que as que estão nos dias de hoje. Também que o presidente Lula liberou 5,3 bilhões em emendas parlamentares a deputados. Isso quer dizer que cada parlamentar pode colocar esses valores pedidos e solicitados, e muitos eram governadores do PL, com certeza para que mudassem seus votos. E eles podem usar no seu curral eleitoral, como é dito, que é a sua região de eleitores, sem dar satisfação onde colocar esses valores. Fica a seu bel prazer. Então, com essa liberação, com certeza, isso aí equivale, pode dizer, a compra de votos para que fosse aprovada essa reforma tributária, com certeza. A rede privada tem uma vacina para dengue. Ela é japonesa e ela tem 10 anos já de teste, ela já está testada de acordo com qualquer vacina que diga a sua eficiência, que seria no mínimo de 10 anos. Ela teria 4 anos de imunidade e é aplicada em pessoas de 4 a 60 anos. Mas até agora, o poder público, ou a rede do SUS, ainda não pensou em adquirir esta vacina, que realmente seria muito útil a toda a população para evitar que doenças dessa natureza se proliferassem entre o povo. Também um trágico que concluiu no dia de ontem, que foi encontrado o corpo de uma enfermeira. Ela chamava Priscila, de 40 anos. Ela tinha vindo lá da Irlanda. E ela estava em Alegrete, seus familiares, e também ia tratar de uma herança de seus pais, que é uma das linhas a ser seguida pela polícia. Ela havia desaparecido e foi encontrada no dia de ontem, reconhecida no dia de hoje. O seu corpo estava num rio, no rio Ibirapuitã, lá no Alegrete. Mas ela não morreu por afogamento. Ela havia sido estrangulada. E o que se sabe é que na época ela havia entrado num veículo de cor escura. É a única informação que a polícia tem das últimas imagens desta enfermeira Priscila, que infelizmente foi um fim fatídico. Foi encontrado o corpo e foi morta. Lá em São Paulo, o exemplo do que é ser policial durante sua carreira e até depois de aposentado. Um tenente aposentado da Polícia Militar, o tenente Ricardo Boyd, uns marginais invadiram a sua casa e, ao constatarem de que ele era policial militar, ele foi sequestrado e foi levado, e depois foi encontrado morto. Foi em Tapicirica da Serra, e ele foi encontrado morto a 600 quilômetros da onde esses marginais o haviam levado. Esse é o problema de ser policial. Tem que estar sempre atento,
sempre armado e sempre esperto e alerta. Meu caso não é diferente. Essa decisão ou essa maneira de se portar eu não deixo de ter em momento algum. Mas após uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, o governador Eduardo Leite assinou hoje a venda finalmente da Corsã. A Rússia também, outra frente de batalha que não Rússia e Ucrânia, lá na Síria, ela tentou derrubar drones americanos. São outras fontes de batalha que o pessoal esquece e quase que não acontece. Roberto Jefferson, o ex-deputado que está solicitando para que tenha um fim digno de vida, ele está escoltado num hospital em situação de saúde deplorável e mesmo assim o Exército fez uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, que cuida do seu caso, para intimá-lo no hospital para resolver o problema do armamento que ele tinha na época em que foi preso e reagiu contra policiais federais. E para terminar a nossa live, os imigrantes da Flórida, lá nos Estados Unidos, estão abandonando o país em razão de uma lei que passou a vigorar a partir de 1º de julho. É chamada Lei Anti-Imigração. Ela foi sancionada pelo governador Ron DeSantis. A Lei SB 1718. Ela restringe os indocumentados, que é dito que são os imigrantes, que não estão regularizados, a terem empregos, carteira de identidade e acesso a serviço de saúde. Para terminar mesmo, o jogador Neymar, ele sobrevoou a sua mansão de aproximadamente 20 milhões de reais e postou o vídeo nas redes sociais. Quem tem, e quem tem muito, e Neymar com certeza tem, e muito dinheiro. Parabéns para ele. Mas com isso nós encerramos o nosso programa Pauta Livre nessa sexta-feira. Desejando a vocês muita saúde e alegria e que tenhamos e uma tossida ao término do programa. E que tenhamos um bom final de semana. Aquele anticiclone, pelo que nós estamos vendo, não se apresentou da maneira tão rigorosa quanto a Defesa Civil pensava, mas temos que ter cuidado, ainda tem muita chuva prevista para sábado, inclusive, e essa noite, a noite inteira, e domingo amenizado, e depois segunda e terça chuva novamente. Seja qual for o tempo, o problema é que nós tenhamos sempre muita alegria, saúde e estarmos contando com a graça de Deus. Até segunda próxima. Não esqueçam, é lá no dia 10, 21 horas, o nosso encontro. Pauta Livre que se despede. Muito obrigado e uma boa noite.